Afinal de contas, qual é a melhor explicação para a origem da vida? Causas naturais ou causa inteligente? O que a ciência tem a dizer sobre isso? Os dados corroboram a narrativa bíblica ou de alguns livros didáticos? É isso que vamos ver neste último vídeo sobre a origem da vida. Vem comigo! Olá, eu sou William Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje é o nosso 15º vídeo, onde nós estamos tratando sobre esse tremendo e colossal assunto, origem da vida. E hoje nós vamos nos deter sobre o exame dessa proposta que está aí nos livros didáticos, o mundo do RNA. Então vamos lá. Vimos que ao longo do século XX, várias propostas naturalistas foram oferecidas na tentativa de explicar o surgimento da vida neste planeta. As muitas proposições já indicam por si só que as hipóteses anteriores eram insatisfatórias. A teoria naturalista, que atualmente está reproduzida nos livros didáticos de ensino básico e superior, aponta para o mundo do RNA como resposta para o enigma do surgimento da vida. Então, cabe-nos neste momento verificar se tal teoria resiste ao conjunto de dados que a ciência laboratorial tem produzido nos séculos 20 e 21. É importante destacar que os naturalistas sempre enxergaram os ácidos nucleicos, DNA e RNA, e as proteínas como os mais importantes componentes de uma célula. Os estudos da origem da vida sempre repousaram suas atenções sobre tais moléculas. A partir de 1982, o RNA, ácido ribonucleico, sobressaiu aos demais componentes celulares, pois carregava parte do código genético do DNA e, em alguns casos, possuía características enzimáticas. Enzimas são classe de proteínas. Então passou-se a sustentar que a primeira molécula da célula a surgir foi o RNA. Na figura apresentada, tem-se os 5 passos que resumem bem como a vida teria surgido espontaneamente na Terra. O primeiro passo seria a formação de um nucleotídeo. Uma base nitrogenada, adenina, uracila, guanina, citosina, teria se conectado ao carbono 1 do açúcar, enquanto um fosfato teria se conectado ao carbono 5 do açúcar, formando o primeiro nucleotídeo. Estes nucleotídeos formariam um polímero, uma grande cadeia, quando o fósforo de um nucleotídeo ligou-se ao carbono 3 de outro nucleotídeo. Perceba que o segundo passo, quando essa fita de RNA catalítico, isto é, com propriedades enzimáticas, consegue se autorreplicar. O terceiro passo dessa hipótese acontece o RNA sintetizando proteínas. Em quarto lugar, o RNA sintetiza o DNA. E por fim, em quinto lugar, todos os componentes são encapsulados por uma membrana onde esse aparato celular poderá metabolizar todos os seus processos separados do ambiente que o cerca. Mesmo que você não esteja familiarizado com a linguagem biológica, não há problema. Importante aqui é que você tenha conhecimento das propostas e das análises dessas propostas. Quem quiser aprofundar-se poderá, a partir dos pontos apresentados, mergulhar nesse fascinante assunto. Então vejamos se a hipótese do mundo do RNA poderá superar as dificuldades que estão postas diante dela. Problemas com o primeiro passo. Você deve estar lembrado que o RNA é uma molécula formada por 3 outras menores. Um grupo fosfato que se liga ao carbono 5 de um açúcar, que por sua vez está ligado a uma base nitrogenada pelo carbono 1. O fosfato em água não tem muita afinidade com complexos orgânicos,
mas tem muita afinidade com o cálcio do qual o ambiente é rico. O fósforo precipitaria, isto é, se associaria ao cálcio. Sabe, tipo coisas de namorado? Ele aceita namorar Maria, mas ele ama mesmo a Cláudia. Teríamos também o problema com os açúcares. Não é qualquer açúcar. Existem trioses, tetroses, pentoses, hexoses, heptoses. A vida só utiliza a pentose, isto é, um açúcar de 5 carbonos. Mas não é qualquer pentose, pois existem várias pentoses. Riboses, arabinoses, xiloses, lixoses. A vida só utiliza as riboses, mas não é qualquer ribose, pois como as outras pentoses, existem 2 formas de riboses, o tipo L e o tipo D. A vida só utiliza a D-ribose, que é a mais instável de todos esses 8 açúcares. Mas não é qualquer tipo de D-ribose. Existem D-riboses de cadeia aberta e cadeia fechada. A vida só utiliza D-ribose de cadeia fechada. Mas não é qualquer tipo de D-ribose de cadeia fechada, pois existem várias, como ribopiranose, ribofuranose. A vida só utiliza a ribofuranose, mas não é qualquer ribofuranose, pois existem a alfa-D-ribofuranose e a beta-D-ribofuranose. A vida só utiliza a beta-D-ribofuranose. Agora, imagine todas essas moléculas possíveis numa sopa e a vida se formando sozinha e fazendo a seleção ideal. Agora vamos dar uma olhada nas bases nitrogenadas. As utilizadas no RNA são adenina, guanina, citosina e uracila. Devemos lembrar que o ambiente de síntese de açúcares é incompatível com o ambiente de síntese de bases nitrogenadas. Como resolver isso? Outro grave problema com as bases nitrogenadas é que elas não poderiam ser sintetizadas em altas temperaturas, como se supunha na Terra primitiva. Agora, acrescente-se a tudo isso o fato de que a síntese de moléculas em laboratório exige controle de pressão, temperatura, pH, solventes, solutos, tem o problema da contaminação. Para cada um desses passos é indispensável a direção de pessoas extremamente preparadas, inteligentes e treinadas. Teríamos tudo isso num ambiente, num mundo abiótico, movido por forças naturais apenas? Olha, pelo que vimos até agora, a hipótese do mundo do RNA parece estar em sérios apuros. Agora, observe o passo número 2 da hipótese do mundo do RNA, que diz que esse RNA precisaria autoduplicar-se. Vejamos então, se essa fita se formasse espontaneamente, o que já seria algo espetacular, devemos lembrar que em experimentos com fitas de RNA nunca conseguiu se observar a autoduplicação, com exceção de pequenos trechos. E o problema número 3 dessa hipótese, que é a síntese de proteínas? Bom, para não ficar repetitivo, peço que você assista o vídeo anterior, onde destacamos vários problemas para atravessar esse passo, tais como formação dos 20 aminoácidos necessários, a seleção no meio de cerca de 500 aminoácidos que existem e são conhecidos, apenas os 20 são utilizados na vida, o problema da homoquiralidade, porque a vida só utiliza os L-aminoácidos e todos precisam ser também do tipo alfa. É muito problema para uma obra só. E só estamos destacando alguns poucos detalhes para não nos tornarmos enfadonhos. O passo número 4 da proposta do mundo do RNA sustenta que a fita de RNA formou o DNA. Isso seria possível? Vejamos alguns problemas que precisam ser ultrapassados.
Você deve estar lembrado que o RNA e o DNA utilizam 3 bases nitrogenadas comuns, adenina, guanina e citosina. No RNA, a 4ª base utilizada é a uracila, enquanto que no DNA é a timina. Supondo que o RNA conseguisse formar o DNA no mundo pré-biótico, perguntamos, por que o RNA trocou a uracila pela timina? Devemos lembrar que no DNA é comum acontecer com a citosina um processo chamado desaminação, onde a citosina é convertida em uracila. Isto é muito comum acontecer, mas o código genético não pode ser danificado, sob pena de inviabilizar a vida. É como você trocasse a letra A pela letra E em um livro inteiro. Imagine a confusão. No entanto, existe um aparato molecular que detecta essa desaminação e toda a uracila encontrada no DNA é reconvertida em citosina. Imagine agora se no lugar da timina houvesse uma uracila. Como o maquinário de reparo celular identificaria qual a uracila original e qual a uracila oriunda da citosina? Simplesmente a vida se perderia. Será que o RNA teve uma antevisão do problema e solucionou antes dele acontecer? Essa é uma questão realmente séria. Outro problema com o passo 4 é o seguinte: se o RNA conseguiu saltar todos os obstáculos e produziu proteínas, como ele fez para guardar essa receita da proteína dentro do DNA para futuras sínteses? Ou teve que, numa tacada de mestre, acertar novamente a ordem de centenas de aminoácidos de cada uma das 250 proteínas que dizem por aí que deveria ser o número mínimo para o funcionamento de uma vida. Por fim, o passo número 5 da hipótese do mundo do RNA já foi apresentado no vídeo anterior. Por favor, assista-o. Veja a complexidade de uma membrana plasmática. É algo extremamente estonteante. Qual é a conclusão que a gente chega? É que a proposta que encontramos nos livros didáticos para a origem da vida, como este aqui de Biologia Celular 1, ela parece não se basear em evidências, mas em preferências. Parece que existe uma má vontade e um preconceito de boa parte dos acadêmicos, temendo as implicações religiosas, e você deve estar lembrado de que já tratamos desse assunto em outros vídeos, da origem do universo e tudo. Enfim, esse preconceito tem impedido de que tratemos esse assunto de forma aberta, como ele precisa ser tratado, com as bases daquilo que a ciência tem levantado e tem produzido em laboratório. Esse assunto me é tão importante, origem da vida, e você sabe que o CEDERJ tem 32 polos no estado do Rio todo, sendo que em 20 polos oferece o curso de licenciatura em Biologia. Eu visitei 10 desses polos onde se oferece, então, o curso de licenciatura de Biologia. Então, 50% de todos os polos de Biologia foram visitados. Fiz uma entrevista com todos os tutores que ministram a aula sobre a origem da vida, que é a matéria Diversidade dos Seres Vivos. É a única matéria que ensina sobre a origem da vida. As outras passam de raspão, mas nessa matéria Diversidade dos Seres Vivos existe um capítulo específico sobre origem da vida. E nesse questionário de 5 perguntas que eu fiz a esses professores, tutores de Diversidade dos Seres Vivos, a pergunta número 3 foi a seguinte:
Sobre a origem da vida, é acertado dizer que, opção número 1, a ciência deve procurar entender e ensinar como a vida surgiu. Ou, a ciência deve procurar entender e ensinar como a vida surgiu, por processos naturais. Qual foi o resultado a essa pergunta? 80% dos professores disseram que a ciência deve procurar entender e ensinar como a vida surgiu por processos naturais. 20% disseram que a ciência deve procurar entender, deve entender e ensinar como a vida surgiu. Por essa demonstração, vejam vocês que nós temos um enorme grupo de professores que eles estão ensinando como a vida surgiu por processos naturais. Não estão interessados em entender como a vida surgiu. Processo natural é apenas uma fatia do bolo. Não cobre tudo. A ciência deve procurar, sem medo de onde os dados o levam, entender como a vida surgiu. É por isso que um grande pensador, ele disse, como está aqui, quando se deixa de acreditar em Deus, passa-se a acreditar em qualquer coisa. E é muito acertado isso, qualquer coisa mesmo. Até ideias que não têm fundamentação empírica científica está sendo ensinado às nossas crianças e aos nossos jovens também. Nós já vimos esta imagem nos Montes Rushmore e chegamos à conclusão de que isso aqui, essa obra é processo de mente inteligente. Tem uma outra imagem aqui. Você já deve ter ido à praia e encontrou várias dessas mensagens. Talvez tenha até deixado alguma mensagem. Você acredita alguma vez que uma mensagem dessa tenha sido escrita pelas ondas do mar? Batendo na praia, os gravetos, empurrando o graveto, e aí ele fez um coração e escreveu, eu amo fulano, eu amo fulano. Você acredita nisso? Não, né? Isso aqui tem toda a cara, por quê? Tem informação especificada, só pode ter sido feita por mente inteligente. Olha só, aqui está o computador Key, da Fujitsu, que até 2011 foi o maior computador, o supercomputador do mundo. E está aqui a matéria aqui do UOL, dá uma lida se você quiser. Testes que foram feitos com esse computador, chegou-se à conclusão que ele levou 40 minutos para fazer 1% das atividades que a mente humana faz em 1 segundo. Vou repetir, ele levou 40 minutos para realizar 1% das atividades mentais que a mente consegue fazer em 1 segundo. Portanto, eu quero ler de novo para você, quando a Bíblia diz, em Gênesis de 9 a 13, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, erva frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. A vida vegetal, ela é riquíssima em inteligência, finamente ajustada, obra que somente uma mente super especial, super inteligente, que dominasse toda a química, toda a física,
toda a matemática que pudesse se antecipar aos problemas, pudesse realizar a vida. Veja só, aqui está o que Deus fez. Aqui está uma floresta, aqui está uma árvore frutífera, uma outra, as belas flores, as belas árvores. Deus criou. Como sabemos? Sabemos que processos naturais não podem ser a resposta para a origem da vida. Por quê? Porque a vida tem tanta especificidade, tanta informação, que e informação especificada só pode ser produzida por mente inteligente. Então, nós que acreditamos nesse livro aqui, não precisa ficar com vergonha. Você que é universitário, você que está na escola, você que acredita na Bíblia, você vai estudar o que os livros estão dizendo e estude. Mas tenha certeza que neste assunto, o que a ciência tem publicado vai ao encontro daquilo que a Bíblia tem dito há 3.500 anos atrás, que a vida foi produzida, foi feita por Deus, e um Deus infinitamente inteligente. Que Deus abençoe a nossa vida. Se você gostou, curta aí, compartilhe, comente, faça perguntas, compartilhe, né? Inscreva-se no canal e olha, vamos continuar estudando Gênesis, capítulo 1, tem muita coisa importante ainda aí. Até lá, se Deus assim permitir.